de mencioná-los. Então, agradeço publicamente esses nobres colegas. Também agradecer o professor Pedro Trovão do Rosário por ter aceitado o nosso convite. O professor Pedro, ele é doutor em Direito Constitucional, professor, diretor do curso de Direito da Universidade Autônoma de Lisboa, uma referência em Direito Constitucional, tanto em Portugal como na própria Europa, tem vínculos com o Brasil também, autor de obras, artigos muito importantes na construção do constitucionalismo europeu, razão pela qual nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Creio que o professor Pedro, neste momento, e nós também, tentamos cumprir aquilo que a Constituição do Brasil e a Constituição portuguesa prevê como um interesse, um objetivo de construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Livre porque, com mais conhecimento, o conhecimento vai liberando as pessoas para exercerem as suas faculdades, suas atividades, se desenvolvendo. Uma sociedade justa porque nós conseguiríamos democratizar o acesso a conhecimentos tão requintados, tão elevados como esse do professor Pedro. E uma sociedade solidária, porque estamos de mãos dadas. E nesse momento agradeço a enorme generosidade do professor Pedro, porque imbuído dessa ideia de que estamos de braços dados, e a pandemia demonstra que nós habitamos uma casa comum, razão pela qual os conhecimentos de Portugal, assim como da Colômbia, que teremos por esses dias, vêm engrandecer e mostrar que nós estamos todos juntos. Peço a gentileza de todos os colegas, antes de passar a palavra ao professor Pedro, que fechem os seus microfones. Por exemplo, estou verificando aqui, o professor Rogério está com o microfone aberto. Se pudesse fechar, professor Rogério, seria bem útil para nós. Ok. Dessa forma, eu passo a palavra ao professor Pedro Trovão do Rosário, que fique muito à vontade entre nós e receba o nosso cordial abraço. Senhor professor, muito obrigado. Em si, no colega, cumprimento a UNOeste, é um gosto enorme, acreditem, é uma honra estar convosco, mesmo que sem a proximidade física, que com certeza todos gostaríamos, de uma maior proximidade. Os portugueses não são tão calorosos como habitualmente são os cidadãos brasileiros. Percebendo-se desde já que o Brasil é, em si mesmo, um país continental. Portanto, não há um calor que seja comum a todas as comunidades no âmbito brasileiro, mas, efetivamente, nós encontramos aquele denominador comum de um certo calor, de um certo samba, e nós temos aqui mais fado, digamos, e mais aquele lado mais cinzento, mais soturno, de alguma forma. Mas, obviamente, que gostaríamos de estar, conforme há pouco referido pelo nosso colega, numa situação de maior ambiência académica, não tanto aqui como escondidos cada um de nós atrás do seu ecrã. Dizia, uma enorme honra estar convosco, um enorme gosto, e sabem que estaremos sempre à disposição. Comentei com o Sr. Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa que iria ter o gosto de estar convosco de seguida, porque estive em reunião com o mesmo até há pouco, e pediu-me que vos endereçasse também os seus cordiais cumprimentos ou cordiais saudações académicas, fazendo votos que, naturalmente, e aqui também incluo os meus votos, que esta vossa ação seja coroada de sucesso, assim como todas as questões relativas à UNOeste e, em particular, naturalmente, ao curso de Direito. No âmbito daquilo que hoje nos preocupa, efetivamente, nós vamos começar por, se me permitem, pegando um pouco nas palavras do Sr. Professor Silas, efetivamente, a informática em uma sociedade mais globalizada permite-nos facilmente estes contactos. Também permitiu a difusão de um vírus. E, infelizmente,
percebendo que se diga que os direitos fundamentais estão em todo lado, nós temos que, eu diria que respirar fundo e ponderar se hoje podemos concluir que os direitos fundamentais verdadeiramente estão em todo lado. Não é apenas regressar àquilo que sejam as propostas de Norberto Bobbio, tantos outros, naquilo que sejam as dimensões de direitos fundamentais às gerações. Não é tanto ou necessariamente nós começarmos a querer voltar, digamos que a um patamar anterior, mas creio que é devido nós tomarmos esta reflexão. As Constituições surgem, a portuguesa de 1976, a brasileira de 1988, ou a espanhola de 78, etc., etc., surgem constituições já numa fase avançada do século XX, surgem num momento já distante relativamente à própria Segunda Guerra Mundial, ainda maior o distanciamento relativamente ao princípio do século XX e à Constituição de Weimar, aquilo tudo que foram as influências constantes da Constituição de Weimar, e então o que dizer daquelas constituições de primeira geração, onde se abordava a temática dos direitos ou de uma forma muito despicienda ou mesmo inexistente. Veja-se a Constituição dos Estados Unidos da América, entre outras. Ou seja, percebermos que vamos ter hoje esta preocupação. E é uma preocupação que eu antecipo-vos desde já, e noutras oportunidades em que ultimamente também tenho falado sobre esta preocupação, esta preocupação relativa aos direitos fundamentais em tempo de pandemia, decorrente do Covid-19, tudo aquilo que nos encontramos, em que, não sendo obviamente para fazer inveja a alguém, mas Portugal está numa situação que eu diria privilegiada para analisar ou para perceber aquilo que está a acontecer. É nós termos presente que Portugal, há sensivelmente 10 anos atrás, teve já uma situação também de forte restrição de direitos fundamentais. Ou seja, nós percebermos que, num momento histórico como aquele em que vivemos, hoje, com esta pandemia, países, sistemas jurídicos, comunidades políticas temem pela restrição de direitos ou mesmo o prejuízo de direitos. Portugal já o conheceu há 10 anos atrás. Ou seja, de alguma forma, somos, não que isto provoque, obviamente, inveja, seja quem for, mas somos quase que um case study perante a situação que vivemos. E isso impõe-me aqui, convosco, ponderar um conjunto de aspectos. Eu olho para constituições, como a Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 5º, encontro um elenco vastíssimo de direitos fundamentais. Riquíssimo de direitos fundamentais ao longo da Constituição, dita também uma Constituição cidadã também por diversas outras razões, não só por essa. Eu encontro essa enorme riqueza na afirmação de direitos fundamentais. Ora, dentro desta nossa ponderação, deste nosso diálogo, desta nossa reflexão, que seria construtiva, devemos também pensar o seguinte. A Constituição da República Portuguesa, de 1976, surgiu depois da Revolução de 1974, percebendo-se que situações políticas muito próximas entre Portugal e o Brasil nessa fase. A nossa ditadura não era militar como a brasileira, mas vivíamos numa situação de ditadura e que, curiosamente, assentava numa Constituição. E assentava numa Constituição de 1933, onde havia, no artigo 8º, um elenco não concorrente com o do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, mas um elenco claro e desenvolvido de direitos fundamentais. Ora, a questão que se colocou
em 1974, foi a circunstância de se estar perante uma necessidade de afirmação de direitos fundamentais. Era um regime político que estava em causa, mas também a afirmação de direitos fundamentais. Porque na Constituição de 33, encontrando-se os mesmos previstos, no entanto, não se encontravam efetivados. E o problema, se me permitem, hoje, no Brasil como em Portugal, não é a fundamentalização material, a fundamentalização formal de direitos. É a sua própria efetividade. É nós percebermos como é que nós vamos traduzir uma previsão constitucional em realidades que sejam próximas dos cidadãos e atendam às suas necessidades, ao necessário respeito, desde logo à dignidade da pessoa humana. Ou seja, nós encontramos em constituições como a portuguesa ou a brasileira uma série de direitos que são essencialmente o desenvolvimento de um elenco, de um conjunto de princípios. A dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito Democrático, o princípio da proteção da confiança, o princípio da igualdade, o princípio da universalidade. Todos nós vamos encontrar esses direitos. Agora, eles, uma vez estabelecidos na Constituição, e permitam-me, inclusive, conforme a referência há pouco, de 1933, não basta que esteja num texto constitucional. Tem que haver mecanismos de efetivação desses direitos. E o que nós vamos encontrar no âmbito da Constituição Portuguesa de 1976 é algo que se torna já um pouco distinto relativamente à Constituição Brasileira de 1988. E eu creio que seja oportuno eu referi-lo, desde logo, pela circunstância de devermos ter presente o seguinte. E perdoar-me-ão seguramente, eu sou professor de graduação, de mestrado e de doutoramento, portanto, habitualmente nós temos que colocar, conforme muitos têm presente, algumas provocações. As minhas preferências políticas, filosóficas, clubísticas, tudo mais, ficaram obviamente fora aqui da nossa conversa, mas convém que eu deixe também algumas provocações. Assim percebermos, por exemplo, que em Portugal nós temos conseguido respeitar aquilo que é um princípio determinante, que é o princípio da separação de poderes. E este princípio de separação de poderes é, para nós, particularmente caro. E coloco já com uma certa preocupação relativamente ao tema que hoje nos traz aqui a esta nossa conversa, que é a nós percebermos que se por um lado olhamos, eu diria que, no caso português, olhamos para a direita e vemos na Polónia, na Hungria e noutros Estados europeus haver um avanço do poder executivo sobre o poder judicial, com o executivo polaco admitir juízes de tribunais superiores. Começamos a ver com preocupação uma série de dinâmicas que põem em causa, no âmbito do princípio da separação de poderes, aquilo que é a importantíssima independência dos tribunais. Mas os tribunais também não devem atuar, não devem substituir aquilo que sejam as competências do Legislativo e particularmente do Executivo. Ou seja, na Constituição da República Portuguesa temos, no artigo 111 da Constituição, temos esta previsão do princípio da separação de poderes, aliás, separação e interdependência de poderes. Temos um sistema de governo que é semipresidencialista, ou seja, não é um sistema de governo presidencialista como o da Constituição Brasileira de 1988. Percebermos que, efetivamente, a nossa dinâmica é diferente e temos mantido esta separação e interdependência dos poderes. Ora, no âmbito da Constituição da República Portuguesa de 1976, estabeleceu-se logo
cuidado. Sr. Professor Silas, eu peço imensa desculpa agora por esta interrupção, mas há uma imagem de alguém que me está a aparecer, uma fotografia a preto e branco, que me aparece de vez em quando. Eu não sei se é só a mim, se é a todos. Não? Então será só a mim. Pronto. Será aqui uma questão qualquer da comunicação. A gente só pede que os colegas que estão então, na sala, com exceção minha, do professor Ronck, da professora Patrícia e da professora Francis Lane, que também interrompam os seus vídeos, ok? Fechem suas câmeras e fiquemos somente eu, professor Ronck, professor Pedro, obviamente, Patrícia e Francis Lane. Que aí, quem sabe, evita essa interrupção do professor Pedro. Sim. É uma fotografia a preto e branco de um cavalheiro, Rogério, creio, o nome assim só vejo Rogério, e que aparece assim em flashes. Eu só não quero, a mim não me preocupa tanto, mas não quero é que estejam os demais a serem presenteados com outra imagem. Bom, mas então tentava de alguma forma estabelecer o seguinte. Em Portugal, só, e no âmbito deste princípio de separação e interdependência de poderes, só um órgão pode legislar, se bem que possa autorizar outro, mas pode legislar sobre o regime jurídico dos direitos, liberdades e garantias. Os direitos, liberdades e garantias têm assento constitucional, sem prejuízo de a Constituição da República Portuguesa ser expressamente aberta às normas de direito internacional, fruto do estabelecido no artigo 8º, número 1 e número 2 da Constituição, e do artigo 16º, número 1. Portanto, tem esta abertura relativamente ao direito internacional, afirma que o Estado português está sujeito, está subordinado ao direito internacional, tanto o convencional como o de ius cogens, a tal referência relativa ao artigo 8º, número 1 e número 2, e nós percebermos que muitos dos direitos, liberdades e garantias, muitos destes direitos humanos que nos ocupam, eles próprios têm assento em normas de direito internacional, para além de terem, eles próprios, assento em normas, desde logo, a própria Constituição da República. Ou seja, nós temos esta valorização, no âmbito da Constituição da República Portuguesa, dos direitos fundamentais. E esta valorização surge em 1976. Mas atenção. Estabelecendo-se, logo na versão original da Constituição, uma separação, uma dicotomia entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Uns numa dimensão essencialmente negativa, diria, ou seja, o direito à vida, o direito à integridade física, os direitos de personalidade, etc., etc., e a própria reserva da intimidade da vida privada, aquilo que se prende com, inclusive, com a temática desenvolvida também pela professora Patrícia Cardoso Dias, tem logo assento constitucional no artigo 26º, desenvolvido também no artigo 35º da Constituição. Aliás, Portugal foi a primeira Constituição em todo o mundo a prever a proteção dos cidadãos e dos direitos relativamente à informática, em 1976, entretanto foi-se desenvolvendo também, e só a Assembleia da República tem competência legislativa para a restrição de direitos, liberdades e garantias. Os tribunais não o podem fazer. O Executivo só o poderá fazer se autorizado pela Assembleia da República e, mesmo assim, com a possibilidade de a Assembleia da República, ou correspondente ao Congresso, poder pôr em causa a manutenção dessa mesma norma, por causa de um artigo, que é o artigo 169 da Constituição. E permitam-me que insista neste aspecto da importantíssima separação e interdependência de poderes. Ora, os preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias são direta e imediatamente aplicáveis. Não necessitam da intermediação, digamos assim, do legislador. Novamente, o direito à liberdade, o direito à liberdade de ensino, de culto, o direito à vida, o direito à integridade física e moral dos cidadãos, etc, etc, etc. Mas há jurisprudência sobeja do Tribunal Constitucional Português no sentido de admitir que, perante
o princípio da concordância prática, ou seja, quando os direitos se encontrem em colisão entre si, seja possível a restrição de direitos, liberdades e garantias. Isto nos termos de outra disposição, que é o artigo 18º, mas números 2 e números 3. Ou seja, o legislador nacional tem essa incumbência de legislar no sentido de assegurar a concordância prática entre direitos, liberdades e garantias, estabelecer, no fundo, aquilo que seja a concordância prática. Ora bem, e neste momento estou necessariamente, e só para nos situarmos, perante a vastidão do nosso auditório, eu cingi-me àquilo que é o poder legislativo. A quem caberá depois verificar se a norma é ou não conforme à Constituição, será, obviamente, ao Poder Judicial. E no caso português, desde 1982, nós temos um Tribunal Constitucional. E, perdoar-me-ão novamente, uma nova provocação, eu não encaro tanto o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como um típico Tribunal Constitucional, tenho-o escrito, considero que é um tribunal com competência constitucional, mas um Tribunal Constitucional tem uma competência muito específica e tem um conjunto de competências que não se encontram constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Ou seja, é um tribunal que efetivamente tem competência em matéria jurídica ou constitucional, mas aprecia também matéria de habeas corpus, aprecia outras digamos que ele próprio lida com as matérias e não apenas com o direito ou com questões estritamente jurídicas. Portanto, há aqui algum compromisso já que o aproxima mais de uma outra realidade, mais do Supremo Tribunal Federal norte-americano, outras realidades do que tanto um Tribunal Constitucional nos termos kelsenianos, digamos, que mais nos ocupam. Ora bem, aqui chegados, começamos a perceber que a restrição de direitos, liberdades e garantias não é tarefa que esteja acometida a outro órgão que não o órgão legislativo. Agora, nesta reflexão, e no que estive até agora a ponderar convosco, eu necessariamente ative-me, digamos que a um mundo ideal. Ou seja, aquilo que é uma Constituição, afirmada num determinado momento histórico, pretensamente coerente, que se pretende dinâmica, e que assegure a construção de um determinado modelo de Estado, que desenvolva uma determinada comunidade política. Ora bem, a Constituição brasileira, conforme todos sabemos, a Constituição portuguesa, como a espanhola, como tantas Constituições, afirmaram também um elenco de direitos fundamentais. Ora, desde já devemos nos perguntar qual foi a intenção do legislador constituinte. Deverão ser tratados todos da mesma forma? Segundo, quem é que verdadeiramente poderá, e em que circunstâncias, proceder a atos que prejudiquem esses direitos fundamentais? Temos que ter presente que a Constituição, que o direito constitucional, ele próprio surge como essa previsão limitadora do poder político. Quem é que o pode fazer? A quem é que cabe verdadeiramente fazer? Ora, no âmbito da Constituição da República Portuguesa, já vos disse que no campo legislativo caberá à Assembleia da República. Podendo, os termos do artigo 165, número 1, a linha B, no entanto, autorizar o Governo a legislar, mas é mediante uma lei de autorização legislativa que define o sentido, o alcance, o objeto e a duração desse mandato, dessa autorização. Portanto, é algo que não foge, digamos, ao poder da Assembleia da República. Ela própria pode chamar a si novamente esse poder. Os direitos, liberdades e garantias são limites materiais de revisão constitucional, a expressão das cláusulas pétreas da Constituição brasileira, do constitucionalismo brasileiro,
nós designamos como limites materiais de revisão constitucional, no artigo 288 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, temos, no fundo, esta ideia muito clássica, muito típica, sim senhora, temos uma Constituição ali bem organizada no vértice de uma pirâmide normativa, kelseniana, como lhe queiramos chamar. Agora, o que se nos depara é o seguinte, muito bem, já percebemos, já vimos, em termos ideais, há a Constituição, os princípios nela consignados, os direitos nela previstos. No caso da Constituição portuguesa, como da brasileira, há abertura relativamente a outros direitos. E se a certa altura houver uma situação de guerra? Se a certa altura houver uma situação de total e absoluto transtorno? Vamos imaginar uma coisa ainda mais limite. Se a certa altura todos nos envolvermos numa pandemia à escala mundial. Desculpem eu estar aqui a tentar encontrar uma hipótese verdadeiramente absurda, mas vamos pensar que alguns na história, hipótese completamente absurda, mas vamos andar todos, por exemplo, de máscaras. Eu sei que, obviamente, é algo de impensável, é algo que não nos passa pela imaginação, seria criatividade a mais, mas vamos imaginar uma coisa dessas. O que vai acontecer? O legislador vai andar a aprovar leis todos os dias. Vai conseguir-se assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas? Vai estar tudo a funcionar conforme se desejava no plano constitucional? Ou quem é que vai tomar conta de uma situação relativamente anárquica? Mas, e particularmente, como é que nós vamos conseguir encontrar uma forma de limitar aquilo que, por natureza, dificilmente será limitável? Tentemos compreender o seguinte. Quando falamos sobre o estado de sítio e o estado de emergência, e eu próprio, assim como a professora Patrícia, há 12 dias, temos alunos angolanos, temos alunos brasileiros, temos alunos italianos, temos alunos de diversas nacionalidades. Moçambique, Cabo Verde, Itália, por aí fora, mas particularmente os alunos da América Central e do Sul e os alunos de África. Quando ouvem falar em estado de sítio e estado de emergência, lembram-se, particularmente na segunda metade do século XX, que era o pretexto em tantas ditaduras militares para exercerem um poder musculado. O exemplo mais fácil que todos nós teremos presente. Até por alguma pressão da comunidade internacional, eram marcadas eleições. Eram marcadas eleições, estabelecida uma determinada data, a possibilidade de serem apresentadas listas, candidaturas, etc., etc. E perante a dinâmica natural de qualquer ato eleitoral, os responsáveis dessa ditadura, ditos responsáveis, eu pus aspas, obviamente, quando disse responsável, a certa altura o que é que fazem? Ups, calma, isto está uma anarquia completa. Suspendam-se imediatamente as eleições, declara-se o estado de sítio, tudo imediatamente para casa e as eleições ficam imediatamente sem efeito. Quantos exemplos é que a história nos dá? E quando nós falamos sobre o estado de sítio ou o estado de emergência, imediatamente temos este, diria que, preconceito pela generalidade dos nossos alunos e por parte da generalidade da sociedade. O estado de sítio e o estado de emergência é uma coisa concebida para prejudicar os direitos de liberdades e garantias. Os direitos fundamentais. O que não é verdade. É que o problema é explicar que esta abordagem não é verdadeira, não é correta. Vejamos. Cada Constituição estabelece o modelo que aceita como necessário para uma situação excepcional, onde se veja como necessária a suspensão do exercício de direitos, liberdades e garantias. E aqui sim eu refiro direitos, liberdades e garantias. Ou seja, a própria Constituição deverá estabelecer as circunstâncias em que ela própria aceitará a suspensão de exercício de direitos por si estabelecidos e em que modo é que isso vai ocorrer.
No caso português, o artigo 19º da Constituição da República. O artigo 19º estabelece que só pode haver o estado de sítio ou o estado de emergência. O artigo 19º, número 1 da Constituição, é claríssimo. Não podendo haver, sob qualquer outra forma, suspensão de exercício de direitos, liberdades e garantias. Quem é que o decreta? O Presidente da República. Ouvido o Governo da República, que é o nosso Executivo, nós não temos um sistema presidencialista, é um sistema de governo semipresidencialista, portanto, o Governo da República, o Executivo, é um órgão que se encontra separado do Presidente da República. Portanto, dizia, temos o Presidente da República a decretar, o Governo da República a ser ouvido e a Assembleia da República a autorizar. Os 3 órgãos políticos. E os 3 órgãos de soberania políticos têm que necessariamente participar na declaração do estado de sítio ou do estado de emergência. Esse estado de sítio ou estado de emergência, o estado de sítio para as situações mais gravosas, o estado de emergência para as situações menos gravosas, esse estado de sítio ou estado de emergência não pode decorrer mais de 15 dias. O prazo limite 15 dias. Perguntando-nos, então, e é prorrogável? É prorrogável. Tem que se justificar novamente. Agora, admitam a dificuldade. Alguém, foi o meu caso, há aproximadamente 30 anos que ensino em Direito, durante tantos anos em Direitos Fundamentais, e a certa altura cabia-me falar sobre o estado de sítio e o estado de emergência. Bom, quando eu falava sobre essas matérias e conselharia a muitos colegas, a muitos, dezenas, centenas de colegas ao longo do mundo, o que é que acontece? Os alunos pensavam, mas isto é uma coisa completamente absurda. Vem-nos agora falar sobre uma coisa, alguma vez se justificará. Imaginem, Portugal, um povo relativamente pacífico, não é? Sem recursos. Quer dizer, ao contrário do Brasil, nós não temos petróleo, não é? Quem é que nos vai invadir, não é? Para tomar conta do nosso petróleo que não temos? Quer dizer, saem prejuízos, obviamente, vão gastar munições e não vão encontrar petróleo. Agora, um país pacífico. Tudo relativamente tranquilo. Porquê é que estamos a estudar o estado de sítio e o estado de emergência? Ora, agora, este ano tem-me sido muito fácil ensinar o estado de sítio e o estado de emergência. Muito, muito, muito fácil. E o mais engraçado é eu estar a receber e-mails de alunos de anos anteriores a agradecerem porque têm feito um sucesso enorme com colegas e com amigos e familiares porque conseguem explicar a toda a gente o que é o estado de emergência que foi, entretanto, decretado em Portugal. Mas notem, a Constituição, para se proteger a ela própria e os princípios nela consignados, estabeleceu que tinham que ser os 3 órgãos de soberania a atuar. Não é um, são os 3. O Presidente da República decreta, a Assembleia da República autoriza, o Governo tem que ser ouvido. Agora, atenção. Então, e os tribunais? Porque nós temos 4 órgãos de soberania, estes 4. E os tribunais? Os tribunais ficam, inclusive, com o poder, depois, de apreciar e declarar a responsabilidade relativamente a esses atos. É por isso que no estado de sítio e no estado de emergência, inclusive, não se suspendem direitos. Suspende-se o exercício de direitos. Nós continuamos a ser titular dos direitos. E esta é uma questão que é fulcral para nós compreendermos esta matéria. Os direitos não são suspensos. Nós continuamos a ser titulares dos direitos. Imaginem o que é que seria se algum legislador constituinte, no mesmo texto, onde afirma o princípio da dignidade da pessoa humana, e depois admitisse a suspensão de direitos que são inerentes à dignidade da pessoa humana. Não, o que suspende é o exercício perante a necessidade de regresso à normalidade constitucional. O que justifica a declaração do estado de sítio e do estado de emergência não é mais do que se pretender regressar à normalidade constitucional. É o único fito na declaração do estado de sítio e do estado de emergência. Não é outra coisa. Não é ficar bem na fotografia, não é ficar não sei o quê, não. É regressar à normalidade constitucional. E por isso mesmo, quando é que tem que cessar o estado de sítio ou o estado de emergência? Quando se regressou à normalidade constitucional. Ponto final. Parágrafo. Por outro lado, agora podemos perguntar, então, mas quais os direitos, quais as liberdades
podem ser suspensas no seu exercício. Há um elenco, há uma lista. Não. A Constituição estabelece quais é que não podem ser suspensos no seu direito, não podem ser suspensos no seu exercício. O direito à vida, um conjunto de direitos de atividade física, um conjunto de direitos que, em caso algum, podem ser suspensos no seu exercício. Então, todos podem ser suspensos no seu exercício. Podem, se justificar perante a situação anómala, excepcional, que impõe a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência. Vamos imaginar. Espanha agora queria invadir Portugal. Justificava-se a suspensão do exercício da liberdade de imprensa. Podia justificar-se. Em Portugal, como no Brasil, há aqueles tabloides, aqueles jornais que gostam de colocar aquelas notícias na primeira página mais bombásticas. Agora, imaginem colocarem: as tropas estão-se a movimentar para junto de Tomar, ou para junto de Vila Real de Trás-os-Montes, ou estão-se a movimentar para Beja. Por favor, não era boa ideia. É o exemplo de um direito cujo exercício pode ser suspenso naquela situação específica. Agora, para uma pandemia, lá volto eu para aquele exemplo completamente absurdo. Imagine-se uma pandemia, imagine um coronavírus, surgiu-me o nome, não sei porquê, mas imagine-se uma situação como esta, suspender o exercício da liberdade de imprensa, não vejo como fosse razoável, como fosse adequado. Isto vai nos levar a um princípio que se impõe no âmbito da declaração do estado de sítio como do estado de emergência, que é o princípio da proporcionalidade. E este princípio da proporcionalidade, com os elementos que o integram, de adequação, necessidade e proibição de excesso, proporcionalidade em sentido estrito, é algo que se impõe expressamente nesse artigo 19º da Constituição da República Portuguesa. Estamos, recordo, no vértice de uma pirâmide. Nós estamos no topo das normas. Nós estamos junto à luz. Nós temos que compreender que não podemos entrar no detalhe. O que é que se impõe então? E o legislador constituinte nos legou foi esta ideia. Os 3 órgãos de soberania políticos atuem com proporcionalidade. Na justa medida daquilo que seja efetivamente necessário. Sempre sob escrutínio, não só de uns órgãos e dos outros, mas também dos tribunais. Ora bem, e agora, eventualmente, alguns poderão estar a pensar, isso funciona? Isto funcionou. Isto funcionou. E porquê? O artigo 19º da Constituição, voltou eu àquela referência há pouco da Assembleia da República, foi objeto de atividade legislativa. E foi aprovada uma lei, a Lei 44/86. E essa Lei 44/86, uma lei, inclusive uma lei orgânica, de 1986, estabeleceu como é que funcionaria perante uma situação de exceção. Ou seja, desenvolve, na lógica da pirâmide, desenvolve o estabelecido no artigo 19º da Constituição. E cá está. Quem é que faz, em que prazo é que faz, junto de onde é que vai, etc, etc. Tudo detalhado nessa Lei 44/86. Bom. E eu volto à questão de há pouco. É que esta lei, necessariamente aprovada pela Assembleia da República, que é, inclusive, a exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre ela, consta do artigo 164, 164 da Constituição da República Portuguesa, e tem, inclusive, obriga à existência de uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções para ser aprovada, obriga a que, se o Presidente da República vetar politicamente, a Assembleia da República só pode confirmar através de uma maioria qualificada de 2/3
dos Deputados, artigo 136, números 1, 2 e 3 da Constituição. Há um conjunto de cuidados que a Constituição teve para proteção dos direitos, liberdades e garantias. Mas depois temos a realidade. E a realidade nem sempre é tão adequada, tão proporcional, tão respeitadora dos princípios, conforme nós desejaríamos. E eu aqui tenho sido particularmente crítico relativamente a esta matéria e tomo a liberdade, embora o tenha citado há pouco, de vos ler o artigo 19º, número 1 da Constituição da República Portuguesa. É só o número 1 para ficarem, de alguma forma, cientes daquilo que tenho estado aqui a regogar, não é? Vejamos. Então diz o artigo 19º, número 1 da Constituição Portuguesa. Os órgãos de soberania não podem, logo esta perspectiva negativa, não é? Não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição. Artigo 19º da Constituição da República Portuguesa. Ou seja, a Constituição expressamente diz que não pode haver outra forma. Bem. Ora, o problema é este. Em 2006, foi aprovada uma lei, que é a Lei de Bases da Proteção Civil, que se percebe. E nesta Lei de Bases de Proteção Civil, há um artigo 3º que se refere a acidente grave e a catástrofe. O acidente grave e, vá lá, o legislador foi simpático e entregou-nos aqui uma definição do que considera como catástrofe e como acidente. E passo a ler. Acidente grave é um acontecimento inusitado, com efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente. Portanto, efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço. Catástrofe é o acidente grave, ou a série de acidentes graves, suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional. Ou seja, a catástrofe é o acidente grave ou a série de acidentes graves. Meus caros, aquilo que eu há pouco tinha ponderado convosco, a existência de uma pandemia, uma qualquer coronavírus, não se integra em nenhum destes dois conceitos. O problema, então, que nós estamos a viver em Portugal. O legislador constituinte, de uma forma atenta, perspicaz, soube condicionar o poder político para que este só suspendesse o exercício dos direitos, liberdades e garantias nos termos do artigo 19º, número 1 da Constituição. Dizendo mesmo expressamente, parecia que estava a adivinhar, que em mais caso algum podem, conjunto ou separadamente, suspender. Até podia não ter posto separadamente, só ter posto conjunta, ou só ter posto separadamente e não ter posto conjunta. Mas teve este cuidado. Ora, em 2006, por coincidência, 30 anos depois da versão original da Constituição da República Portuguesa, é aprovada esta lei. Eu posso entender esta lei, não está em causa. Eu posso ponderar que esta lei não seja inconstitucional. Imagine-se que há, como aconteceu, aliás, eu estava em São Luís, no Maranhão, quando ocorreu aquele derrame de petróleo. Terão presente no final do ano passado, no último trimestre do ano passado. Eu estava em São Luís e pronto, é uma coisa que uma pessoa sempre percebe, aquela movimentação das embarcações, não é? Ali próximas, mas realmente aquele crude depois foi levado pelas marés. Eu posso admitir
que o legislador, em 2006, imagine-se que esse grupo, tivemos também a situação do Prestige, um navio carregado de petróleo, que ali junto à Galiza, portanto, do lado espanhol ainda, mas teve também um derrame de petróleo horrível, sensivelmente 10 anos atrás, nós poderíamos aqui, de alguma forma, perceber a aprovação desta lei de 2006, para uma situação de necessidade de sacudir a uma situação pontual, excepcional, limitada no tempo, conforme vos referi, e limitada no espaço. O que não é, obviamente, essa pandemia que eu vos estava a referir há pouco. Quer dizer, a brincar. Isto já vai desde, no caso português, desde 12 de março, 13 de março. E nós percebemos que o Estado, inicialmente, e notem, o estado de sítio e o estado de emergência é para, efetivamente, se assegurar o regresso à normalidade constitucional. O Estado português, bem, declarou o estado de emergência, ouvidos os órgãos de soberania, sob decreto do Presidente da República. Não houve qualquer tipo de... Como hoje estamos a assistir, por exemplo, na Sérvia, que são manifestações populares, ou na Argentina, são manifestações populares contra a suspensão do exercício, ou o prejuízo do exercício de direitos de liberdades e garantias. Em Portugal isso não aconteceu. Os portugueses, inicialmente, aceitaram bem a declaração do estado de emergência, a suspensão do exercício dos seus direitos, mantiveram-se em confinamento, o que inclusive levou a que inicialmente fôssemos considerados como um modelo de sucesso. É claro que a partir do momento em que houve, e a expressão em si tornou-se quase tenebrosa, a expressão do desconfinamento, as pessoas imediatamente regressaram a uma suposta normalidade que não pode ainda existir. E estamos hoje numa situação particularmente complicada em termos de saúde pública. E de próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, portanto, correspondente a todos, não é? Portanto, nós termos, no fundo, esta dimensão. O Estado português optou por não manter o estado de emergência, avançou para um estado de calamidade, que é esta figura no âmbito da Lei de Proteção Civil, que é manifestamente inconstitucional e que a prazo poderá dar aso a ações de indemnização, inclusive contra o próprio Estado. Porque assistimos, inclusive, a situações verdadeiramente ridículas. Desculpem a expressão, mas a hipótese que já se verificou, por exemplo, no norte litoral do país, em Ovar, que é levantarem cercas, quer dizer, cercas no sentido de as pessoas ficarem confinadas à área de um determinado município. Mas, salvo melhor opinião, isso é um direito fundamental, integrante dos direitos de liberdades e garantias. Daí aquela associação que eu tive o cuidado de fazer logo inicialmente, que nós temos na Constituição da República Portuguesa. É a liberdade de circulação, é o direito à liberdade, mas também o direito à livre iniciativa económica, à liberdade de iniciativa económica. Então, tudo que são indústrias, tudo que é comércio, fica ali confinado dentro daquela cerca, vai à falência. Acaba. E o Estado não atuou conforme constitucionalmente se lhe impunha. De onde eu percebo que todos nós estamos a encontrar novos mecanismos, novos meios. É o Zoom, é o Hangout, são todas estas plataformas, o WebEx, etc, etc. As universidades, elas próprias, conseguiram recriar-se. Eu, como diretor do Departamento de Direito, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, já agradeci várias vezes, penhoradamente, aos alunos e aos professores. Porque todos quiseram fazer parte da solução. Perceberam que havia um problema e quiseram fazer parte da solução. O que é verdadeiramente notável. Agora, nós temos que ter presente, fundamentalmente, o seguinte. Então, e o próprio Estado está limitado constitucionalmente
a um conjunto de meios, a um conjunto de mecanismos, a um conjunto de poderes que constitucionalmente lhes estão atribuídos. A própria Constituição estabeleceu no artigo 19º aquilo que era a possibilidade do Estado suspender o exercício de direitos, liberdades e garantias. Não está em causa. Ele pode, mas só pode fazê-lo naqueles termos. Se dissesse nada está previsto quanto à possibilidade do Estado de sítio do Estado de emergência, na Constituição portuguesa como na Constituição brasileira está, vamos nós outra vez para 1789 para os Estados Unidos da América? Não, as nossas Constituições têm essa previsão constitucional. E essa é uma previsão não habilitante do Estado, mas limitadora da ação do Estado. Porque ele só pode, naquelas circunstâncias, e perante a ação conjugada, articulada, limitadora dos órgãos de soberania. É esta a ótica, é esta a perspectiva que nós temos efetivamente que acalentar. Daí esta preocupação que estou a ter. E agora há pouco eu dizia-vos o seguinte, logo inicialmente, não para provocar inveja a ninguém. Mas nós em Portugal até estamos, a minha colega, a professora Patrícia Cardoso Dias, creio que concorda comigo, eu diria que infelizmente todos os portugueses concordarão comigo, quando dizemos que nós há 10 anos atrás já tivemos uma experiência algo parecida com esta. Foi a certa altura numa situação de crise económica e financeira de vários Estados europeus. Ser assumido um compromisso, ficou designado como o Memorandum da Troika, em que Portugal, com a União Europeia, com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Central Europeu, determinou um conjunto de compromissos cuja aplicação redundava num prejuízo para direitos fundamentais dos cidadãos portugueses. No plano laboral, no plano previdenciário, a expressão é segurança social, vossa mais previdenciário, laboral do nosso lado, trabalhista do vosso, digamos assim, só para nos mantermos sempre em sintonia, e inclusive posso dizer-vos agora, poderia tê-lo referido inicialmente, que tive ensejo de estar na Universidade de São Paulo, aliás, já tinha comentado isto com o professor Silas, a falar exatamente sobre esta temática, no âmbito da restrição dos direitos do trabalho, aos alunos de mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo. O ano passado. Há 2 anos, desculpa. Há 2 anos. Ou seja, porque nós conhecemos nesse momento aquilo que foi uma atuação prejudicial dos direitos fundamentais dos cidadãos portugueses. E eu agora já não estou a referir direitos, liberdades e garantias. Já estou a referir direitos fundamentais. Já estou a incluir direitos económicos, sociais, e culturais. Estou a referir, nomeadamente, a direitos laborais, aqueles que nós colocaríamos no âmbito da segunda ou terceira geração. A dimensão de direitos. De onde? Nós já tivemos essa experiência. Não é para terem inveja, com certeza. Mas já tivemos essa experiência. Agora ponderemos o seguinte. O que é que, perante o que ocorreu, o que é que nós podemos agora valorizar dessa experiência? Os tribunais. Particularmente o Tribunal Constitucional Português. O Tribunal Constitucional Português foi determinante na salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos portugueses. Ou seja, nós tínhamos uma norma, e agora, perdoar-me-ão um pouco esta sequência, mas nós tínhamos uma norma constitucional, ela própria consagradora de direitos fundamentais. Uma norma que prevê a efetividade desses direitos. Mas mais ainda, Portugal integrava já a União Europeia. Há 10 anos atrás. Desde 86. Mas nós temos que ter presente, em termos efetivos, nós temos que ter presente que a própria União Europeia está construída sobre um conjunto de valores. Entre eles, o da dignidade da pessoa humana. Há uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Não é de outros direitos, é dos direitos fundamentais da União Europeia. E no Tratado da União Europeia resulta um princípio que é o princípio da solidariedade. Ora, para além da Constituição, nós não somos um Estado federal, como é o Brasil, somos aquilo mais próximo que teríamos, seria uma confederação de Estados. Nós temos, então, para além das Constituições nacionais, e alguns Estados, inclusive, são federais, há Estados europeus que são federais, no caso da Alemanha, por exemplo, ou seja, também tem Constituições federadas, além da Constituição Federal. Nós vamos encontrar, então, no âmbito da União Europeia, outras normas para além da Constituição que prevêem, protegem, afirmam, declaram os direitos fundamentais. E eu não me estou a referir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, ela própria tributária da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não. São normas da própria União Europeia. E a tal troika que eu referi há pouco, é o Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, que está obrigada a cumprir e fazer cumprir a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o próprio Banco Central Europeu. Houve um manifesto de desrespeito relativamente a direitos fundamentais nessa fase, nesse momento. Ou seja, nesta preocupação que hoje devemos ter. Da mesma forma que nós afirmamos o direito à vida, com a segurança de constar o mesmo do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A circunstância de estar afirmada na Constituição, no artigo 5º da Constituição Brasileira de 88, no artigo 24º da Constituição Portuguesa, mas, desculpem lá, eu falei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Será que tal tem alguma relação com a Organização das Nações Unidas? Onde há um órgão, que é o Conselho de Segurança, que tem 5 membros permanentes. E desses 5 membros permanentes, 3 têm a pena de morte. Onde estamos nós a falar e a tratar dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Eu acho que esta reflexão se nos impõe de uma forma particularmente aguda no ano 2020, onde assistimos efetivamente, por um lado, a um desagregar de uma certa ideia de desenvolvimento de direitos fundamentais, a uma apropriação de novos discursos de suposto pragmatismo, cujo denominador comum não é tanto a salvaguarda de direitos fundamentais, é mais o desenvolvimento de outros interesses. Assim se percebendo que há a necessidade de reforço no plano dos direitos fundamentais daquilo que é o papel do direito constitucional e da efetivação das previsões relativas aos direitos fundamentais. Nós encontramos em diversos sistemas jurídicos a previsão, por exemplo, de respeito pelas normas de direito internacional, de direitos humanos. E depois continuamos a ver um manifesto de desrespeito, um permanente desrespeito por esses mesmos direitos. Com a certeza que o Sr. Professor Silas, eu próprio, tomamos os direitos humanos como inerentes à própria pessoa. Que é algo que não pode ser posto em causa porque nos é inerente. O Estado não dá, o Estado não pode tirar. Mas a questão é que há quem não queira ver as coisas nessa mesma perspectiva. E nós temos que ter formas de garantia do mesmo. O que é que, e porquê de eu ter ido um pouco àquele memorândum da Troika e ter regressado agora a este ponto? É que se eu dissesse aos meus alunos, em 2019, ou 18, ou 17, ou 16, ou 1991, que
o Estado só pode suspender o exercício de direitos, liberdades e garantias nos termos do artigo 19, eles acreditavam, até porque estavam preocupados com a realização de uma prova escrita ou de um exame. Agora, como é que eu lhes vou explicar no próximo semestre que há uma coisa que é um estado de calamidade? Onde, a certa altura, perante a inoperância dos outros órgãos de soberania, o Governo da República, o Executivo, atua ao abrigo de um estado de calamidade. Uma cor um tanto diferente, ou mais gravosa, situação mais gravosa por uma disparidade, uma rixa, ou uma dissensão ideológica, né, e política de um problema sanitário e jurídico. Mas parabéns pela sua exposição, foi excelente, foi excepcional, uma reflexão que nos trouxe não só informações, compartilhou informações da experiência portuguesa, mas também nos inquietou, né, como toda atividade do professor, levar uma inquietação para os seus ouvintes. E isso o senhor proporcionou de maneira excepcional. Para nós, no Brasil, e aí iniciando um bate-papo, né, um diálogo, é muito difícil compreender, às vezes, aquela noção exata da separação de poderes, algo que é tão caro para o constitucionalismo, tão caro para o funcionamento adequado do Estado democrático de direito, né? Mas eu me permito lançar uma indagação ao senhor e compartilhar a experiência brasileira nesse tempo de pandemia. Um aspecto importante para nós, o Brasil padece de um déficit de moradia, por exemplo. E há uma preocupação para que as pessoas permaneçam em casa, para evitar aquele imaginário, aquela imaginária pandemia que o senhor mencionou, onde já se viu. O senhor anda com uma imaginação muito fértil, professor Pedro, pensando que um dia vamos andar todos de máscara. Bom, mas para evitar a disseminação do coronavírus, bom, eu faço uma observação para que alguém que ligou o microfone desligue, por favor. Algum dos amigos que está na sala está com o microfone ligado. Eu não consigo identificar quem é. Bom, professor, se o senhor me compreender, eu prossigo aqui. A respeito do déficit de moradia, o parlamento brasileiro projetou e aprovou uma lei que evitaria ordens de despejo pelo Poder Judiciário num período de pandemia. Então, o órgão responsável por definir, dentro de uma separação adequada de poderes, definir os limites das possíveis restrições ao exercício de direitos fundamentais, aprovou uma legislação desta forma, mas isso sujeito a veto da Presidência da República. E, de fato, houve um veto da Presidência da República, de maneira que, do ponto de vista legislativo, os órgãos do Poder Judiciário estão liberados para, inclusive nesse tempo, despejar, né? Eu não sei qual é o nome exato em Portugal, mas a gente chama de despejo, uma evacuação forçada do imóvel nos contratos de locação. E como nós temos déficit de moradia, os contratos de locação, eles exercem um papel fundamental para a nossa sociedade, né? A economia e a sociedade brasileira vive muito essa realidade, e eu já ouvi professores portugueses dizendo que não seria bem essa a realidade de Portugal, mas nós temos muito isso. Então, a minha pergunta é singela: os órgãos do Poder Judiciário poderiam, no caso concreto, a despeito da ausência de autorização legislativa, deixar de decretar despejos nessa situação pandêmica, nesse momento em que vivenciamos agora? Como o senhor veria isso do ponto de vista constitucional? Muito bem. Ora bom,
excelente questão. Nós temos em Portugal a expressão ação de despejo. É através dela que o proprietário retoma a plena propriedade. Portanto, é também um direito fundamental, mas, curiosamente, cá está, é um direito que não está no âmbito dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, não tem natureza negativa, mas impõe uma ação do Estado. Uma ação de desenvolvimento do Estado. Não tem a intenção negativa. Agora vejamos o seguinte. Porque Espanha também teve a mesma situação que nós encontramos em Portugal, no sentido de suster a possibilidade de despejo. Em Portugal, e agora vamos tentar aqui situar as questões, foi mais na seguinte ótica. No âmbito do estado de emergência, cá está, do estado de emergência, foram aprovadas algumas leis que permitiram a suspensão de prazos, a suspensão do exercício de direitos, nomeadamente do direito do proprietário, no sentido de recuperar a posse sobre o imóvel. Houve suspensão de prazos judiciais. Portanto, tal ocorreu agora desde o início do mês de abril. Portanto, começamos a ver uma série de atos legislativos que careceram, inclusive, de muito cuidado na sua interpretação. Agora, para conseguir responder melhor à sua questão, perdoar-me-á, mas atrevo-me a sair dois segundos, vamos, por uns instantes, daquilo que seja a conjuntura em que nos encontramos. Vamos para uma situação de normalidade constitucional. O que é que nós temos? Nós temos em Portugal um sistema complexo de produção legislativa. Nós temos a Assembleia da República, portanto, correspondente ao Congresso. É um órgão, no entanto, unicameral. É um órgão unicameral, com 230 deputados. Tem competência legislativa por excelência, embora o Governo também tenha competência legislativa, até competencial, mas a Assembleia da República terá essa competência legislativa por excelência e, sendo a mesma composta pelo sistema de representação proporcional com a média mais alta de onde, resulta numa grande fragmentação da própria Assembleia da República. Nós temos atualmente um deputado por uma força política chamada Iniciativa Liberal, um deputado por uma outra força política designada como Chega, uma outra deputada foi eleita nas listas do LIVRE. No mandato anterior, uma força política também tinha só um deputado, o partido Pessoas, Animais e Natureza, um partido muito motivado por questões relativas ao direito dos animais. E isto interessa, digamos, para percebermos o seguinte. A própria aprovação de atos legislativos na Assembleia da República resulta de uma necessidade de equilíbrio de forças, digamos, até porque algumas matérias têm que ser aprovadas por maioria absoluta, outras mesmo por maioria qualificada de 2/3. Agora vejamos. Uma vez aprovada em votação final global, isto passa por 2 discussões e 3 votações na Assembleia da República, tem a ver com o artigo 166 da Constituição. Envolvidas as 2 discussões e 3 votações, é enviada ao Presidente da República para promulgação ou veto. Agora vejamos o seguinte. E até aqui, digamos que não nos encontramos muito longe da realidade que o Sr. Professor, de alguma forma, estava a transmitir. Muito bem. O Presidente da República, quando recebe um decreto da Assembleia da República, nos termos do artigo 136, número 1, tem um prazo de 20 dias para promulgar ou vetar politicamente.
Ou seja, ou promulga, e assim envia para referendo ministerial e publicação, ou veta politicamente. Podendo ainda suscitar, no prazo de 8 dias, a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Artigo 278, número 1 da Constituição, ou seja, enviando para o Tribunal Constitucional, para uma fiscalização preventiva, por um órgão judicial. Bem, se for o veto político, o Presidente da República tem esse prazo apenas de 20 dias, e se ele vetar politicamente, o que é que acontece? Ele tem que fundamentar a sua mensagem quando devolve o ato legislativo à Assembleia da República. E porquê? Porque a Assembleia da República, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 136, pode confirmar o seu ato. E se o confirmar, o Presidente da República está obrigado a promulgá-lo. Posso-me entender? Ou seja, há, no fundo, esta ideia que costumo muitas vezes referir. A Constituição portuguesa é, no fundo, um castelo de cartas. Aqueles castelos que se fazem com cartas. O perigo é se alguém começa a querer tirar cartas. Isto vai esfragmentar-se tudo. Mas é possível o equilíbrio. E até vos dou um outro exemplo. É que há pouco referi que pode haver uma fiscalização preventiva da constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional. Artigo 278, número 1 da Constituição. Agora ponderemos. E se o Tribunal Constitucional declarar que a norma é inconstitucional? Bom, o Presidente da República veta por inconstitucionalidade. Não é um veto político, é um veto jurídico, por inconstitucionalidade. E devolve ao órgão que o tiver aprovado. Com a menção que foi vetado por inconstitucionalidade. Agora vou dizer-vos uma coisa que, enquanto constitucionalista, me deixa sempre um pouco mal disposto. Fico sempre um pouco indisposto quando falo sobre isto. É que há um artigo na Constituição, que é o artigo 279, número 2, que prevê o seguinte. Se a Assembleia da República, ouçam bem isto, se a Assembleia da República confirmar o decreto por uma maioria qualificada de 2/3 dos deputados, o Presidente da República fica também obrigado a promulgar aquela norma que foi declarada inconstitucional. Bom, imaginam a minha má disposição nesta altura. Como é que é possível a própria Constituição estabelecer um ato aparentemente suicidário? Que é obrigar o Presidente da República a promulgar uma norma que já foi declarada pelo Tribunal Constitucional, não foi pela vizinha do Presidente da República, não foi pela empregada doméstica, não, foi pelo Tribunal Constitucional e o Presidente da República está obrigado a promulgar. Ora bem, a única coisa que eu consigo, como se fossem sais de frutos, tomar para perceber um pouco esta relação é o seguinte, é que a Assembleia da República em Portugal também tem um poder constituinte derivado. Ou seja, pode rever a Constituição. E pode rever a Constituição através de uma maioria qualificada, cá está, de 2/3 dos deputados. Ora, é melhor que seja promulgada uma norma inconstitucional do que a Assembleia da República ter a tentação de rever a Constituição. Mais ainda, porque depois, cá estamos no castelo de cartas, há um outro artigo, que é o artigo 281, número 2, a linha A, que estabelece o quê? Que o Presidente da República pode suscitar a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade das normas. Ou seja, literalmente é um touché. Naquele momento chega e acabou. Ganha o jogo. Já tem aquela decisão anterior do Tribunal Constitucional, por maioria de razão manterá a mesma sensibilidade, a sua mesma decisão para declarar norma inconstitucional e então com força obrigatória e geral, levando à repristinação das normas que esta tiver a revogar. Ou seja, o seguinte. Temos uma separação e interdependência entre os órgãos. Mas um órgão não pratica aquilo que é a competência do outro. Nós temos no artigo 283 da Constituição, 283 da Constituição, a previsão da inconstitucionalidade por omissão. Bom, e eu diria, com todo o respeito, que isto já faz tocar alguns sinos, não é?
relativamente a algumas decisões do STF, a algum ativismo judicial. Pois é, nós em Portugal não temos, ou espero que venhamos a ter, ativismo nesse sentido. O que o Tribunal Constitucional faz no âmbito da declaração de inconstitucionalidade por omissão é dizer efetivamente ao órgão que legislar. Mas o Tribunal Constitucional não legisla nesse preciso momento. Algumas decisões do Tribunal Constitucional assemelham-se à do legislador negativo ou mesmo do legislador positivo. Não é isso. Mas isso é quando, ao revogar uma norma, ou pôr em causa ou ao declarar o modo de interpretação de uma norma, atua com efeitos similares ao de um legislador. Mas não aprova uma norma. Não vai dizer que o regime de férias dos servidores privados se aplica aos servidores públicos. Ou seja, nós estabelecemos aqui esta separação, mas com interdependência entre os órgãos. Onde o Tribunal, em Portugal, não vai declarar ou efetivar o direito de moradia, ou seja, o direito à habitação. Não o vai fazer. Agora, se uma norma, atenção, se uma norma atentar contra o direito de moradia, o direito de habitação, já o Tribunal Constitucional pode declarar que essa norma é inconstitucional por violar preceito constitucional. Estou a fazer-me entender? E eu disse agora o Tribunal Constitucional, mas não é só o Tribunal Constitucional. Nós temos um modelo muito curioso. E muitas vezes, quando estou no Brasil, há aquela referência de a herança de Portugal, etc, etc. Convém não esquecermos que Portugal também herdou muito do Brasil. E o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade é tributário do sistema de fiscalização da constitucionalidade da Constituição Brasileira de 1891. O controle difuso da constitucionalidade. Nós temos hoje no artigo 204, 204 da Constituição da República Portuguesa. E se nós fomos buscar a Constituição Brasileira de 1891 através da primeira Constituição Republicana Portuguesa de 1911. Esse controle difuso, que se relaciona com o Tribunal Constitucional. Se articula depois com o Tribunal Constitucional. Mas é um poder-dever de todos os tribunais. Mas tem esse poder-dever de todos os tribunais uma essência mais negativa do que tanto positiva. Não tanto de afirmação ou de efetivação, vamos lá assim, do direito, como acontece, tenho ideia muito clara, e já verifiquei, mesmo não só relativamente ao direito de moradia, como o direito à saúde, entre outros direitos que têm sido concretizados pelos tribunais no Brasil, e em Portugal a realidade é distinta. Não sei se consegui responder exatamente a todas as questões que... Entendi, professor. Pareceu-nos que seria possível um controle difuso de constitucionalidade desses atos normativos. Uma outra coisa, professor, como o senhor veria, se em Portugal se trabalha e o reflexo disso nessa situação pandêmica, de eficácia horizontal de direitos fundamentais, porque bem aplicar-se-ia nessa situação, né? O direito à moradia, despejo, porque o contrato é entre particulares, nós não temos uma atividade do poder público aí. Como o senhor veria a noção de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a incidência direta desses direitos fundamentais, isto é, mesmo sem intermediação do parlamento, do poder legislativo, e uma última indagação para encerrarmos essa sua brilhante participação. O que o senhor pensa sobre aquela noção de reserva do possível? Veja, aqui no Brasil, nós estamos convivendo com muitos dilemas e desafios atuais no que se refere à educação à distância. Então, os alunos estão todos em casa, mas seja na educação básica ou fundamental, as aulas continuam remotamente, os alunos
em tese, teriam que ter acesso ou pela internet ou pela TV, mas as dimensões continentais do país, as realidades díspares, revelam que nós temos algo que já podemos chamar de excluídos digitais, pessoas que não têm acesso à internet, ou se pensarmos ainda mais na situação de alguns alunos com alguma deficiência, né, portadores de alguma deficiência, e alunos que precisam desse contato pessoal e, de repente, o Estado lhes proporciona um acesso a uma tela. E, então, se seria possível, seria ainda juridicamente pensar numa reserva do possível para se evitar no futuro alguma até responsabilização do Estado brasileiro ou de qualquer Estado que assim o haja. Eu gostaria de ouvi-lo, professor, se possível, para a gente finalizar. Muito bem. Ora, quando eu estabeleci aquela dicotomia entre direitos, liberdades e garantias, direitos económicos, sociais e culturais, já foi também um pouco com a da diferença que o tratamento dos direitos fundamentais tem merecido em Portugal e no Brasil. A efetivação de direitos sociais no Brasil encontrou-se muito mais evoluída, até na jurisprudência de diversos tribunais, não só do STF, e dizer-lhe que, nos termos da Constituição Portuguesa, nós temos que os preceitos, as regras relativas aos direitos, liberdades e garantias são direta e imediatamente aplicáveis, vinculando quer entidades públicas, quer entidades privadas. Mas são esses direitos, liberdades e garantias. Os direitos económicos, sociais e culturais, digamos que estávamos num avanço nesse sentido, um avanço gradual, percebendo-se inclusive que alguns autores, o caso do professor Gomes Canutilho, chegou a avançar, inclusive, com o princípio do não retrocesso social, tese essa que já abandonou há uns anos. Ou seja, nós percebemos que o Estado, a comunidade, tem limites à sua própria atuação. Mais do que tanto, inclusive, o princípio do não retrocesso social, há a necessidade de ponderar os princípios como o da proteção da confiança, integrante ele próprio do Estado de Direito. Não tanto o princípio do não retrocesso social. Quanto à aplicabilidade horizontal ou a vertente horizontal dos direitos fundamentais, a jurisprudência portuguesa vai toda no sentido de se ater ou se limitar aos direitos, liberdades e garantias, não aos direitos económicos, sociais e culturais. É claro que nós percebemos que alguns dos direitos sociais têm natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. Portanto, quando nós olhamos, por exemplo, a referência a um direito à saúde, seria um direito social, mas ele próprio tem uma relação direta ou umbilical com aquilo que é o direito à integridade física ou mesmo o direito à vida. Hoje percebe-se isso claramente. Quando há um déficit, quando há limitações no que diz respeito ao funcionamento dos serviços de saúde. E se vê em cidadãos a morrer. Quando se vê em cidadãos a ficarem com a sua integridade física posta em causa ad eterno. Agora, não conseguimos ainda, ou não havíamos conseguido ainda chegar a um estágio ou um patamar que se sentiu a certa altura que no Brasil estava a ser promovido já, no sentido de os direitos económicos e sociais terem já uma efetividade
similar aos de primeira geração ou de primeira dimensão. Não temos, no âmbito do sistema constitucional português, ou do espanhol, ou do francês, ou do italiano, tanta evolução como se conheceu no âmbito do sistema brasileiro. Nós não conseguimos, em Portugal, atuar judicialmente no sentido da concretização de direitos sociais. É-nos vedada essa possibilidade. Donde a atuação judicial é mais no sentido de se ver do prejuízo na atuação daquilo que tenha ocorrido relativamente a direitos e a liberdades. Não tanto no sentido verdadeiramente concretizador ou positivo na concretização desses direitos. Entendi, professor. Mais uma vez, agradeço imensamente. Estamos aqui impressionados primeiro com a eloquência, com o vasto conhecimento, tanto da cultura europeia quanto da experiência brasileira, né? Vossa Excelência demonstra aí um contato enorme com a nossa experiência, com a experiência do Supremo Tribunal Federal, então o que nos deixa assim extremamente felizes e realizados. Nos sentimos hoje realizados com a sua presença aqui. Tivemos lá as nossas intercorrências da tecnologia, peço perdão tanto aos palestrantes, os professores de fora, como aos professores daqui da casa, aos alunos também, que depois vão assistir esta aula, porque gravamos e vamos retransmiti-las com a autorização do professor, expressamente aqui autorizado. Então, com essas considerações, mais uma vez agradecendo, passo a palavra ao professor Sérgio Ronchi para que encerre essa nossa atividade. Receba aí o nosso abraço afetuoso, professor Pedro, esperando que o mais rapidamente possamos nos encontrar pessoalmente, seja para que alunos brasileiros, mais alunos ainda, mais outros alunos aqui do interior de São Paulo possam visitá-los e fazer os cursos tão bem coordenados e administrados por vocês aí na Autônoma de Lisboa. Será uma honra e um prazer para que nossos alunos acorram para aí e também dividamos experiências. Então, eu passo para o professor Sérgio Ronchi para encerrar os trabalhos e, desde logo, um grande abraço para o professor Pedro e para a professora Patrícia. Obrigado. Olha, eu só tenho dois adjetivos aí: brilhante e provocador. Então, parabéns, professor, uma palestra, aliás, isso foi uma aula magna, né, doutor Silas? Realmente foi muito brilhante, muito instigante, provoca realmente reflexões muito interessantes a respeito do tema. Então, eu só posso lhe dar os parabéns pelo brilhantismo, pelas colocações muito claras, a precisão com que as ideias foram apresentadas. Parabéns. E, mais uma vez, mas muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado o convite e ter nos brindado com essa brilhante aula que o senhor acabou de ministrar para a gente hoje. Então, muito obrigado, professor. Agradeço também ao professor Silas, agradeço a todos os que estiveram conosco durante todo esse tempo aí, os nossos professores, os nossos alunos, nossos ex-alunos, todos que foram brindados com esse turbilhão de conhecimento jurídico. Tá? Muito obrigado, professor. E um grande abraço virtual aqui da nossa instituição, do nosso curso de Direito. Muito obrigado. E, se me permitir, professor Pedro, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, porque a maioria dos alunos da graduação, aquilo que o senhor tem contato também no dia a dia, na universidade, e deixasse para nós uma mensagem sobre o estudo, sobre o aprofundamento da pesquisa, sobre a importância da carreira acadêmica para o desenvolvimento pessoal, e a gente encerra com a sua palavra. Muito obrigado. É uma grande responsabilidade perante uma assistência perante uma comunidade tão enriquecida como os dois oradores que me antecederam. A universidade tem esta grande vantagem.
Esta grande vantagem que é nós estarmos numa aprendizagem ou no aprendizado permanente. Percebermos a certa altura quão pouco sabemos e quantas oportunidades ainda temos para saber mais, para conhecer mais. Tantas vezes digo que enquanto eu estou a falar não aprendo rigorosamente nada. Ou seja, eu tenho que aprender com os outros, ouvir os outros. É com a diversidade que eu sou capaz de evoluir, de crescer enquanto ser humano. Eu não consigo aprender nada com aquilo que é exatamente igual a mim, se houver algo igual a mim. Eu tenho que aprender com o que é diferente, com aquilo que me permita avançar no conhecimento, aquilo que seja, efetivamente, eu perceber que, como ser humano, sou tão só aquilo que é o reflexo de um passado, de um futuro e daquilo que eu consiga, de primeiro, granjear no contacto com os outros. E a universidade, fundamentalmente, é um filtro. É um filtro que nos permite ter, junto de nós, pessoas mais motivadas para os mesmos temas que nos interessam, mais informadas relativamente a esses mesmos temas e que, assim, nos permitem ainda um patamar mais elevado de conhecimento e de desenvolvimento pessoal. Se na graduação ou na licenciatura nós temos, porque a nossa expressão é licenciatura, no Brasil é mais a graduação que se usa a expressão, nós temos fundamentalmente a preocupação de entregar aos alunos aquilo que são as bases do conhecimento jurídico, os seus pilares, aquelas sapatas onde vão construir o seu edifício. No mestrado, a capacidade de aprofundarem muito o conhecimento sobre uma determinada matéria, depois defendendo a sua dissertação ou tese de mestrado no final. Eu, no doutoramento, digo sempre, na primeira aula, o mesmo. Tudo aquilo que vos disseram até este momento era mentira ou estava errado. Que é para que o aluno faça o quê? Progrida. Saia da sua zona de conforto. Se desequilibre ele próprio para oferecer à comunidade um novo contributo, um novo avançar para a ciência jurídica. No nosso caso, que somos do direito. Ou seja, a universidade, e perante este repto final deixado pelo professor Silas, é fundamentalmente uma oportunidade para todos. Para alunos, mas também para os professores. Nós temos muito a aprender com os nossos alunos, com a diversidade de experiência, de conhecimento e de sensibilidade. Quantas vezes é que nas aulas, às vezes, nos colocam perguntas que às vezes os colegas até podem considerar, mas que pergunta que ele fez agora? Mas não, essa pergunta pode ser também a forma de nós apurarmos, melhorarmos a nossa própria prestação enquanto professores para assim mantermos esta comunidade viva. E digo-vos uma coisa também que para mim é absolutamente segura. Não há tanta democracia, não há tanta esperança relativamente aos direitos fundamentais se não tivermos as universidades vivas e com sentido crítico. Mal será quando todos pensarmos da mesma maneira. Mais uma vez, bem-ajam, muito obrigado. Foi uma honra estar convosco, é um gosto. E assim espero que os laços se vão fortalecendo entre instituições, entre comunidades e assim todos possamos crescer juntos. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, declaro encerrados os trabalhos e os colegas, professores, podem deixar a sala, fiquem à vontade, tá? Um forte abraço a todos, uma boa noite já em Portugal e um bom fim de tarde aos brasileiros. Tchau, um abraço a todos. Fiquem à vontade, professora Patrícia e professor Pedro, podem